Olá, esse é mais um PortoCast dentro do ISG Challenge. Vamos falar agora com a Beatriz Tucuí, que é gerente executiva de comunicação corporativa e sustentabilidade na Santos Brasil, falando um pouquinho sobre a questão do ESG nos setores marítimo, portuário, nos terminais. A gente sabe que a Santos Brasil, Beatriz, obrigada pela participação, inclusive reuni alguns dados aqui, foi eleita a terceira empresa mais influente no tema ESG no âmbito digital no relatório Evolução do ESG no Brasil, realizado pelo Pacto Global da ONU, com consultoria da Falcone e da plataforma Sling Inteligência Artificial. Por gentileza, destaca algumas ações que fizeram ter esse prêmio, que acredito que seja muito valoroso para a empresa. Sim, bom, em primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço também quem está assistindo online. Bom, a sustentabilidade na Santos Brasil não é novidade. A gente trabalha com sustentabilidade há mais de 10 anos, a gente faz parte do Pacto Global da ONU e a gente trabalha sempre alinhado com os acordos de Paris. Quando a gente fala das três letras, é importante destacar que isso move realmente o cotidiano da nossa empresa. A primeira coisa é que a Santos Brasil é uma empresa listada na Bolsa. Então, a gente se deve realmente uma grande transparência na nossa governança. Então, já comecei a falar de governança. Sim. Quanto a isso, a gente está no índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa há mais de 2 anos. Esse índice reconhece as empresas que são mais sustentáveis. Na parte do ambiental, que é também muito importante, a Santos Brasil tem um plano grande de mitigação climática. Então, a gente está muito focado em descarbonização. Então, dentro da descarbonização, quais são as ações que a gente está fazendo? Em primeiro, a gente está eletrificando todas as nossas operações. Então, para reduzir as emissões de gás de efeito estufa. E o custo, consequentemente, também. Exatamente, porque quando você coloca as novas tecnologias também, com certeza você eleva a eficiência, reduz o custo e também polui menos. Sim. Também a gente está trocando toda a nossa frota interna de caminhão por GVN, né? E a gente também tem muitas ações de redução de consumo de energia. A gente zerou, por exemplo, no escopo 2, as emissões energéticas de todas as nossas unidades. Até ia entrar nesse ponto. Vocês estabeleceram metas entre 2020 e 2024, Isso. que foram metas que vocês já atingiram, mas eu acho que é importante passar, reduzir em 50% a geração de resíduos e atingiram. Vocês reduziram também em 30% o consumo de água, a expectativa já ultrapassou os 40%, e a emissão de gases de efeito estufa, vocês pretendiam reduzir em 15% e mais que dobraram. Quando você alcança uma meta, quais são as metas agora? Porque parabéns pelo trabalho em 4 anos, foi feito em menos tempo. Exatamente. Então, como você falou justamente, a gente não só alcançou, mas a gente superou também as nossas metas. Então, daqui para frente, o desafio é ainda maior. Sim. A gente fez o ano passado e foi até esse ano um inventário de emissão de gás de efeito estufa no escopo 1, 2, 3, para ver realmente qual era o impacto ambientais das nossas operações. Depois de ter recebido o resultado desse inventário, a gente redefiniu as novas metas para 2030 e 2040. A gente vai divulgar essas metas via nosso presidente em agosto. São metas muito agressivas, como, por exemplo, a neutralização do carbono até 2040. Entre outras metas, você falou de resíduos, também a gente tem uma meta muito forte de zero aterro, tá? Até 2030, e também a gente vai entrar com as metas de redução de água também. Então, em breve, a gente vai divulgar nosso plano de ação climático para 2030 e 2040. Até uma dúvida. A Santos Brasil é um terminal gigante que opera
Tanto por vários modais, ela opera justamente pelo terrestre, porque chegam as cargas pelo transporte rodoviário, pelo marítimo também com o descarregamento e tem o terminal de veículos, que tem uma grande movimentação. Vocês também, muitas vezes, conversam com as operadoras desse navio, com as empresas que justamente fazem esse trabalho com vocês para evitar, porque não é só o terminal fazendo a parte dele, é Sim. toda a cadeia compositora também. Exatamente, você levantou um ponto muito interessante, que é a cadeia, justamente. Hoje em dia, a empresa, ela não é mais só responsável para o escopo 1 dela, ela é responsável também para o escopo 3. E o escopo 3 é o quê? É justamente essa cadeia logística, por Sim. exemplo. Então, você tem que trabalhar com os fornecedores para redução, você tem que trabalhar com os clientes também para redução, e é realmente um trabalho de, vamos falar, médio, longo prazo, mas que já está dando bastante resultado. Sem dúvida, até porque fica feio, vamos falar o português, claro, Sim, sim. fica feio para uma empresa que de repente está entrando num terminal organizado não fazer a parte dela. Acredito Exatamente. eu que seja também uma tendência, tanto dos transportadores quanto até das armadoras de navios, também fazer a parte delas. Sim, com certeza. E em agosto agora a gente vai ter um evento de sustentabilidade junto com todos os nossos fornecedores para justamente falar sobre as novas metas da Santos Brasil e como Perfeito. é que os nossos fornecedores podem ajudar a Santos Brasil também a chegar nessas metas agressivas de redução e realmente totalmente ligada ao Acordo de Paris. E além do Acordo de Paris, a gente tem também vocês fazendo parte do Manifesto do Porto ESG e da adesão 2030 da ONU. Sim, Nós temos tido eventos aqui em Santos sobre a ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que muitas cidades já colocaram em prática, que tem os itens, é uma longa lista, mas às vezes pode ser um pouco mais simplificado, e até queria que você desse alguns pontos de como a empresa trabalha essa campanha nos funcionários. Por quê? Muitas vezes os funcionários eles são replicador daquela ação. O funcionário ele conta para a esposa, ou para o marido, ou para o filho, ou para um parente, então ele também propaga tudo isso. sim, na verdade, o funcionário ele é um embaixador da nossa marca. Então, os valores da empresa têm que ser muito bem comunicados aos funcionários, que são os valores da empresa que vão permear, na verdade, todas as ações das empresas no dia a dia. Então, com esses valores, a gente vai se relacionar com os nossos stakeholders também, externo, com nossos clientes, com os nossos fornecedores. E assim, quem não tiver realmente com os nossos valores, a gente não tem interesse em Exato. trabalhar com essas pessoas, né? E nossos funcionários são os primeiros a levar essa pauta de sustentabilidade dentro da empresa. Então, a gente tem várias ação com eles de educação ambiental. Então, a gente tem curso de sustentabilidade, a gente tem ferramenta também que ajuda as pessoas a entender um pouquinho mais do SG, o que a Santos Brasil está fazendo de fato. A gente tem também várias palestras, a gente convida profissionais de sustentabilidade de fora. Então, a gente teve várias vezes a família Schurman, da Voz do Oceano, que veio explicar para a gente o que era o projeto que a Santos Brasil estava patrocinando de redução justamente de microplástico no mar. Então é isso. Eu acho que a gente tem que treinar os nossos funcionários e comunicar de uma maneira muito transparente e clara o que a empresa está fazendo nesse viés de sustentabilidade. E detalhe, o porto não para, o terminal não para, é 24 horas. Só que é o que você falou, foi um ponto importantíssimo. Os funcionários são embaixadores da marca. Eu costumo dizer que todos nós temos um CNPJ atrás do CPF, Sim, porque até quando você é a própria empresa, você está defendendo um valor, então é importante que tudo isso esteja interligado. Falando da área social, tem sim. um programa de sucesso Formare, que já tem 16 edições, mais de 290 jovens que foram formados. Como que é justamente esse envolvimento nas comunidades? Porque hoje
Até depois um ponto que quero destacar com você à parte, mas hoje tem muitos jovens que sonham em trabalhar no porto, em olhar essa cadeia logística e fazer parte. Sim. Então, bom, você mencionou o Formare, né? É um programa totalmente pioneiro no setor. Na verdade, essa ideia desse programa vem da Alemanha. Então, é um curso técnico, na verdade. Esse modelo vem da Alemanha e aonde os professores são, na verdade, os próprios funcionários da empresa. Então, ali é realmente o social com também a realidade da empresa. Esse jovem, a formação é 100% feita dentro da empresa, tá? Então, eles têm realmente uma vivência durante todos esses meses de o que é trabalhar numa empresa do Porto e uma empresa também cotada na Bolsa, que tem acionistas. Os resultados dessa formação é uma taxa de empregabilidade de 93% desse jovem. Então, você imagina, quase 100%. A própria empresa absorve também? Metade a própria empresa já absorveu, e os demais são nossos clientes que absorvem, nossos fornecedores que absorvem. Então, assim, para a gente, esses jovens continuam a trajetória profissional deles, e o que é muito bom também é que, além de continuar a trajetória profissional deles, 70% desses jovens ingressa numa graduação. Isso é perfeito, Então, isso é eles muito bom. continuam estudando. E detalhe, sabe o que eu sinto? Eu trabalho com a área de comunicação há bastante tempo e muitas pessoas conversam que a mão de obra, ela precisa ser qualificada. Vou te dar um Sim. exemplo. Eu mesma várias vezes falo de vagas que a Santos Brasil oferece, a gente fica sabendo a respeito disso, só que tem um porém, às vezes a vaga ela tá ali, Sim. a pessoa, ela existe justamente esse emprego que ela tanto busca, mas falta a qualificação ou talvez você acredita que seja a falta de interesse ou até uma mudança, muitas vezes, de comportamento de outras gerações para as gerações mais atuais? Então, a gente tem que entender que o momento atual do Porto é um momento de transformação, tá? Então, o Porto está se automatizando. Sim, Então, o Porto está precisando de pessoas mais e mais qualificadas. Então, a gente tem dois ramos, vamos falar assim, no Porto. Você tem o ramo operacional, e realmente você precisa das qualificação para ser um operador, então você tem curso para isso, na verdade, e você tem toda a parte administrativa. E o que o Porto atualmente está precisando? Claro, continua precisando de todas as mãos de obra operacional, com certeza, para fazer girar a nossa atividade, mas também está precisando de curso de logística, comércio exterior, engenharia, e agora surgiu a inteligência artificial. exato. Então, a gente está precisando de jovens que realmente estudam tecnologia da informação. E aí eu vou puxar para o meu setor, a gente também está procurando pessoas que estudaram e trabalharam com sustentabilidade ambiental e social. Então, eu acho que esses três grandes pilares, operacional, tecnologia e sustentabilidade, são os três realmente ramos que hoje em dia o Porto está buscando e necessitando. Até você tocou num ponto importante. Existem estudos, não sou eu que estou dizendo, mas existem estudos de plataformas, de empresas que mostram que hoje a área de tecnologia, de informação, é a área que mais paga bem no mercado e que muitas vezes, por mais que exista um êxodo de profissões e exista muitas pessoas procurando esse tipo de formação, que ainda não tem esses profissionais, você mesmo está citando, nós precisamos de, ou Sim. seja, uma grande empresa que ainda assim tem essas vagas disponíveis e precisa dessa mão de obra. Sim, então o conselho para o jovem que se interessa é realmente seja curioso, Isso, vai se qualificar nessas novas áreas tecnológicas, que na verdade é o futuro. E como você falou, os salários são competitivos e também, por exemplo, vaga de TI pode ser 100% remoto. Então, exato. além de tudo, você pode trabalhar da onde você quiser. Sim, em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Não é
uma coisa Não é difícil, né? exatamente, É o emprego dos sonhos. exatamente. E um outro detalhe importante, falando em emprego dos sonhos, eu tenho certeza, eu falo sempre essa frase porque muitas vezes as pessoas em comunicação, quando você pensa em valor versus preço, tem algo que não tem preço, que é o seu conhecimento. E Sim, quando você tem o conhecimento para doar ou para aprender, é fundamental. E até no seu caso, você é uma executiva jovem, você é obrigada. estrangeira e você é uma mulher de sucesso. Como você passa uma mensagem, de repente, para o jovem que está aqui no Challenge, que ele pode chegar lá, ele pode chegar onde você chegou? Claro, não é só sorte, Sim, é sim. você agarrar a oportunidade e trabalhar bastante. Então, eu acho que são duas coisas. Eu gosto da fala do meu presidente que fala: você tem que trabalhar com o que você gosta. Sim, Só assim você vai ser o melhor. Porque se você trabalhar com alguma coisa que você não gosta, você pode até só ser vai ganhar bom, dinheiro. exatamente. Mas assim, você não vai ser excelente. Você Sim. não vai ser um destaque. Então, a primeira coisa é isso, trabalha com o que você gosta. E aí, uma segunda, que é mais pessoal, é que eu gosto de trabalhar com propósito. Então, Uhum. meu propósito é que a Santos Brasil se torna a cada dia mais uma empresa rentável e sustentável. Sim. Então, São valores que caminham juntos, exatamente. sempre. Hoje em dia, realmente, a rentabilidade de uma empresa vai, como você acabou de falar, junto com a É sustentabilidade. o valor e a marca, o valor e o preço. Exatamente. E a gente trabalha com comunicação, mas é muito. Vou dar uma situação hipotética. Um jovem que sonha em ser médico, mas o que ele está fazendo para? Sim, Entre a ação e o sonho, você tem que ter atitude. sim. Para você ter a oportunidade de conseguir. Até esses jovens que estão aqui no ESG Challenge já estão fazendo alguma coisa. Pode ser que um grupo crie uma solução que seja inovadora para o mercado. Com certeza. Pode ser uma descoberta que as empresas vão absorver. Sim, sim, mas várias ações dentro do Porto, e quando a gente fala de sustentabilidade, nasceram de pequeno hub. Exato. Então, assim, é assim, quando a gente fala da Silicon Valley, todas as grandes nasceram de startup, de uma ideia, numa garagem, de uma casa. Sim. Então, isso aplicado à sustentabilidade faz mais sentido ainda. E detalhe, nunca a gente deve colocar o não na frente de nenhuma frase, porque quando você já desiste da ideia antes mesmo dela começar, ela pode ser um sucesso e às vezes você nem sabe, porque você mesmo se colocou como uma barreira. Sim, e quando se fala aplicada à sustentabilidade, na verdade, a gente está correndo atrás do prejuízo, né? Sim. Então, em sustentabilidade, todas as ideias são bem-vindas para justamente lutar com essas mudanças climáticas. E até um recado para as mulheres, que muitas delas não encontram espaço. Eu falei no outro podcast que hoje a competitividade salarial ela ainda é muito grande. 2022 saiu uma pesquisa do IBGE que as mulheres, 68% delas ganham menos do que os homens na mesma função. Sim. Bom, é uma realidade, né? A gente não pode falar que não existe, existe, mas assim, quando eu falo do caso da Santos Brasil, a Santos Brasil tem metas públicas, quando a gente fala de mulher, de ter 30% de mulher até o ano que vem na liderança. E a gente está bem perto de atingir essa meta. Então é isso, as empresas têm que se engajar publicamente, assinar metas públicas e também comprovar que elas realmente estão chegando lá. E as mulheres também têm que se interessar. Sim, eu acho que as mulheres têm que se interessar e eu acho que é a famosa uma puxa a outra. Sim, A gente tem que ter essa sororidade entre verdade. mulheres. Sem dúvida. Por exemplo, eu tenho 3 coordenadoras, as 3 são mulheres. Sim. Então, assim, e elas não foram escolhidas porque elas são mulheres. E sem ser competentes. Elas foram escolhidas porque elas são as melhores que elas fazem. Exato. Então, e eu acho que é isso. E como mulher, qual pode ser meu pequeno papel? É dar espaço para as outras mulheres. E assim a gente vai tornar a sociedade uma sociedade mais equitativa e mais justa. Sem dúvida. Justiça
já vem na nossa bandeira, ordem, primeira ordem para depois o progresso. Por isso que a gente precisa pensar nesses valores. Quero agradecer o nosso bate-papo. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada a você. Bom, daqui a pouco você confere mais um episódio do PortoCast aqui dentro do ES Challenge.